Cumprimento os queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Deus e Pai Consolador possa estar agora ao seu lado, ouvinte, te abençoando, te curando, te libertando, te confortando e mostrando o caminho da luz do Evangelho. E que todos possam ser saciados, bem-aventurados no reino de Deus. E neste dia que o Senhor Deus Pai nos concede, eu quero levar até você uma palavra da parte do Senhor que está no livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 10 em diante, até o versículo 20. Assim diz, versículo 10 de Isaías 37. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Versículo 13. Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva. Versículo 15. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, e todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. E o versículo 20 diz: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Aleluia! E quando se trata da história do rei Ezequias, nós encontramos no livro de 2 Reis, no livro de 2 Crônicas e neste livro de Isaías, a história deste rei que foi muito abençoado por Deus, tendo assim o nome no hebraico Xisquiahu. Este mesmo, o nome de Ezequias no hebraico chama-se Xisquiahu, que quer dizer fortalecido por Deus, corajoso, forte, conquistador, um dos maiores reis de Judá, e que fez uma grande reforma na sua época. Sabendo-se que quando ele assumiu o trono, o reino, havia naquela época uma total destruição. O rei anterior a ele, Acais, não temia a Deus, não observava os mandamentos de Deus e deixou o reino em ruínas. E aí, sendo assim, o rei Ezequias fez uma grande reforma na sua época. Tirou as estátuas dos altos e dos baixos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que outrora Moisés tinha feito, pois os israelitas ainda queimavam incenso para a serpente de bronze e chamavam de Neustã, o Deus serpente. Ezequias, então, restaurou também o culto na casa de Deus, purificou os sacerdotes e os levitas e celebrou uma grande Páscoa em Judá, que antes não podiam, pelo motivo do templo está impuro e não tinha sacerdote santificado para este ofício. Ezequias, rei de Judá, cuja capital Jerusalém, que significa habitação de paz. Após Ezequias ter feito uma grande reforma do reino, Senaqueribe,
o filho do diabo, mandou uma carta de afronta para Ezequias e também para afrontar o Deus vivo de Israel. É assim que o diabo faz. É assim que ele trabalha. Onde há paz, ele leva a discórdia. Onde há amor, ele leva a tristeza. O diabo sempre trabalha para afrontar os servos de Deus. Só que aqui é diferente. Ele afrontou a Ezequias e também afrontou o Deus vivo de Israel. Aleluia! Assim como o diabo tentou tirar a paz de Ezequias, ele também tenta tirar a nossa paz. Ele coloca empecilhos. Ele coloca uns contra os outros. Ele semeia contenda entre o marido e a esposa, entre os pais, entre os filhos, entre os vizinhos, entre irmãos. Mas aqui no texto lido, o diabo deu um tiro no pé. Ele mexeu com a pessoa errada. O rei Ezequias estava na posição. O rei Ezequias adorava o Deus poderoso de Israel. O rei Ezequias não buscou ajuda de aliados. E mesmo sabendo que o exército de Senaqueribe era mais numeroso do que o dele, ele não jogou a toalha, não se rendeu, não se acovardou. Diz a Bíblia que Ezequias tirou as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, que simboliza dor, angústia. E aí apresentou a carta para Deus. Nesse momento que Ezequias estava sem as vestes reais, ele tirou as vestes reais, dando a entender: agora eu não dou ordens, eu recebo ordens. E disse Ezequias: fala, Senhor, inclina os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais afronta o Deus vivo. Aleluia! Amados e ouvintes da palavra de Deus, eu quero dizer uma coisa: ninguém brinca com Deus e nem fica de pé. A Síria, na época, era tão grande como os Estados Unidos de hoje, uma grande potência mundial. A Síria, naquela época, destruiu vários países, queimou muitas imagens de idolatria e ainda levaram vários deuses com letra minúscula na sacola. Um detalhe: fizeram tudo isso porque nas outras cidades não tinha um rei, não tinha um homem que buscasse a Deus. E o Deus que eles serviam era de pedra, de madeira, de barro. Imagens que tinham olhos, mas não enxergavam. Imagens que tinham ouvidos, mas não ouviam. Imagens que tinham mãos, mas não apalpavam. Imagens que tinham pés, mas não andavam. Tinha boca, mas não falavam. Tinha nariz, mas não podiam cheirar. Os assírios carregavam estas imagens para qualquer lugar numa sacola. Mas o Deus vivo de Israel não é carregado por ninguém. É Ele que sustenta os céus e a terra com uma palma de suas mãos. É Ele que abate aqueles que zombam dele. E a luta agora é de Deus. Ezequias apresentou a carta de afronta para Deus. E Deus não somente ouviu o clamor de Ezequias, como também leu a carta.
Senaqueribe não só falou, como também mandou por escrito, para que Ezequias não esquecesse nada. Vejamos também, amados, que na Bíblia, Deus também sabe o poder que há na escrita. É por isso que quando Deus falava com Moisés, ele escrevia todas as palavras do Senhor. E quando Deus falava com Ezequiel, dizia: escreve, escreve, Ezequiel, escreve o dia que o rei de Babilônia irá cercar Jerusalém. E vemos então, amados, também no capítulo 1 de Apocalipse, que Jesus apareceu a João, o apóstolo, na ilha de Pátimos, e disse: escreva o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia. Está escrito também em Marcos 13:31, que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ei, faça como Ezequias. Apresente o seu problema para Deus, e Deus colocará um freio na boca do seu inimigo. Deus colocou Ezequias no palácio, mas este homem Ezequias não esqueceu da casa do pai. Ezequias, quando soube que a cidade ia ser cercada, ele mandou tampar as fontes das águas que havia fora da cidade. Restaurou todo o muro quebrado e construiu torres sobre ela e fez armas e escudos em abundância. Olha, o diabo quer tirar tudo que você tem, até a água da sua sobrevivência, o tesouro que está no seu coração. Mas para que isso não aconteça, é necessário fechar as brechas, restaurar o altar e manter-se de sentinela na torre fortificada que é Cristo. Aleluia! E logo Ezequias, quando terminou de fortificar a cidade, ele entrou na casa de Deus e apresentou a sua carta. E Deus, observando a atitude de Ezequias, olhou para as miríades e miríades de anjos celestiais e disse: só preciso de um anjo para resolver este problema. Deus olhou para a terra, falou com o profeta Isaías dizendo: diz para Ezequias: eis que eu porei o meu anzol no nariz de Senaqueribe e o meu freio na sua boca, e farei ele voltar pelo caminho por onde veio. E logo em seguida, já à meia-noite, diz o texto bíblico que Deus mandou somente o anjo somente à terra, onde à meia-noite este anjo matou 185.000 assírios. É isto que acontece quando alguém levanta contra Deus. É isto que acontece quando alguém zomba de Deus, brinca com Deus. Deus faz cair. Deus faz voltar. E Senaqueribe, pela manhã, levantou acampamento e foi-se embora. E voltou para Nínive. E quando estava adorando o seu Deus, Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezé, seus filhos o mataram à espada e fugiram. Isto foi para Senaqueribe aprender que não se pode mexer com os filhos da luz quando não conhece quem é o Pai. Aleluia! Caros ouvintes da palavra de Deus, se estiver passando por algum problema, por alguma luta, seja ela conjugal, familiar, emocional, física, intelectual, espiritual,
estiver desempregado, escreva uma carta, conte os seus problemas e apresente para Deus. Aleluia! E não se preocupe com as adversidades. Ore, busque e Deus pelejará por vós. Jesus, o guarda de Israel, protege aqueles que ora e apresenta o seu problema. Apresente a sua carta para Deus, porque sabemos que para construir um barraco, primeiro nós pegamos um papel, uma caneta e rabiscamos e apresente a Deus o seu projeto. E Deus faz tornar realidade. Ninguém nunca conseguiu construir nada, porque nunca escreveu nada para Deus. O primeiro passo para se realizar alguma coisa é escrever, desenhar o problema para o grande arquiteto que é Deus. É Ele que dará sequência para o seu objetivo. Tenham coragem, assim disse Ezequias ao povo, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo por causa do rei da Síria. Com ele está o braço de carne. Conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Deus é maior do que o pecado. Deus é maior do que o problema. Deus é maior do que a enfermidade. É maior do que o diabo. É maior do que o mundo. É maior do que a morte. Maior do que todos os problemas existentes na face da terra. Como disse Paulo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oh glória! Agora, amados e ouvintes, escreva a sua carta e apresente a Deus e Ele te abençoará. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, os teus irmãos e todos aqueles que estão ao seu redor. Que Deus possa frutificar e abençoar tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.